Ir para os Estados Unidos é uma ótima opção e nós vamos provar por quê. Esse é o canal 2A2, eu sou o Cast. E eu sou a Anisa, e nós somos um casal que decidiu passar um tempo nos Estados Unidos. Neste canal nós vamos compartilhar com vocês todo o nosso processo, desde a emissão dos documentos, até a nossa ida e a nossa vivência nos Estados Unidos. Nós já estudamos os Estados Unidos há uns 2 anos e desde o princípio a gente vem estudando. Esse é um sonho nosso, né, desde jovens, mas que por algum motivo ficou guardado por algum tempo e chegou um determinado momento em que a gente falou, pô, vamos ver se é tão difícil mesmo. E estudando várias formas, a gente percebeu que não era tão difícil assim e começou a correr atrás. Nós ainda não somos especialistas no assunto, mas estamos estudando há 2 anos sobre esse assunto e neste canal nós vamos compartilhar com vocês tudo que nós aprendemos durante esse tempo. Mas enfim, o porquê decidimos ir para os Estados Unidos e por que talvez você também deveria pensar nesse assunto. Um dos motivos pelos quais nós decidimos passar um tempo fora do Brasil é a questão da segurança pública. O Brasil é um excelente país, tem muita coisa bonita aqui, muita coisa boa, mas infelizmente a segurança pública é uma das coisas em que ele peca. Quando a noite chega na cidade, parece que o medo se espalha mais rápido que as sombras, e quem dera ainda fosse só a noite. É difícil não se sentir impotente quando a gente ouve falar e vê tanta violência, assaltos, roubos, homicídios. A maior parte dessas imagens são aqui da nossa região, e isso acontece o tempo todo, em todo o Brasil, principalmente nas grandes cidades. Os noticiários ecoam os relatos de assaltos à mão armada, furtos desenfreados, homicídios brutais. Cada imagem transmitida é uma facada no peito da esperança, um grito de dor daqueles que são vítimas dessa selvageria desenfreada. E eu não consigo mais fechar os olhos e simplesmente torcer e pedir a Deus que essa realidade tão cruel acabe. É tão triste ver tanta gente trabalhadora sendo roubada, famílias sofrendo por causa da violência. Não é justo que a gente viva com medo, que não possa nem sair de casa tranquilo. Cada vez mais privados da nossa própria segurança, em um sistema onde cada vez mais os cidadãos de bem estão impedidos de ter uma forma de se defender e os criminosos se sentem cada vez mais tranquilos em saber que podem cometer crimes e estão seguros, pois sabem que não irão ter que se preocupar em levar um tiro, pois a população de bem não pode usar armas de fogo, e que no máximo podem ser detidos se forem pegos, mas que também não é um problema, pois o sistema é falho e impunitivo. E eu sei que muita gente vai falar, mas se a população pudesse usar armas, a violência iria aumentar muito. Será? Então devemos continuar sendo surpreendidos por criminosos que sabem que com facilidade podem roubar, matar, estuprar, e que fazer isso é seguro para eles? É uma indignação que corrói a alma, uma tristeza profunda que se instala em nossos corações. Cada notícia de mais um crime hediondo. Como podemos continuar a viver assim? Como podemos aceitar essa degradação da nossa sociedade? Esse abandono de nossos valores mais básicos? E o que fazer se a cada ano as coisas só pioram? Fazer a nossa parte? Infelizmente, o pouco que podemos fazer é ser bons cidadãos e votar com atenção para não piorar ainda mais as coisas. E o mais triste, todo esse esforço não é suficiente. E é por isso que, entre tantas outras razões, o desejo de partir, de deixar para trás essa terra que parece ter perdido o rumo, cresce em tantas pessoas, em busca de segurança, de paz, de uma vida onde o medo não seja o companheiro constante, mas sim a esperança de dias melhores. O Brasil é o 5º país com mais assaltos no mundo. E também é um dos países que tem mais homicídios do mundo. São mais de 44 mil homicídios por ano. Já os Estados Unidos tem metade disso, né? Tem uns 22 mil homicídios no ano, mas ainda assim, se for considerar, ele tem 335 milhões de pessoas e já o Brasil tem 203 milhões de pessoas, então é quase o dobro de população e o Brasil ainda assim tem o dobro de homicídios. Hoje em dia, aqui no Brasil, é difícil até mesmo de você andar com o celular na mão, justamente pela falta de segurança. Talvez nem seja tanta falta de segurança, mas a impunidade é tanta que os ladrões nem ficam com medo mais de serem presos. E tem também a questão da qualidade de vida, pois os Estados Unidos possuem um padrão de desenvolvimento muito mais avançado do que o do Brasil. Um exemplo, no Índice de Desenvolvimento Humano, que mede a saúde, educação e renda, o Brasil está em 75º nessa lista, enquanto os Estados Unidos está em 8º, sem contar na taxa de pobreza, que nos Estados Unidos está 12,4 e no Brasil está 31,6. Ou seja, é um país melhor desenvolvido, tanto em questão de saúde, em questão de renda, em questão de qualidade de vida em geral. Outra questão importante é a questão da saúde. Os Estados Unidos conta com um sistema de saúde muito avançado. E por mais que muita gente fale que nos Estados Unidos é muito caro você ter um tratamento médico, isso não é totalmente verdade, porque se você for uma pessoa prevenida, procurar por um plano médico, a partir de $30 por mês você consegue um ótimo plano de saúde já. E por mais que em alguns dos planos de saúde você pague uma pequena taxa de coparticipação, dependendo isso do plano de saúde que você escolher, ainda assim você vai ser tratado sem distinção. Por exemplo, aqui no Brasil, se você vai no hospital público,
público, você sabe que você vai ser atendido pelos médicos que tem ali e a população vai ser a população que não tem condição ou não tem um convênio médico. E o tratamento a gente sabe que infelizmente é muito diferente de você ser tratado em um convênio médico que tenha um status bom, que seja um convênio médico bem completo. Hoje no Brasil a gente tem convênio médico, mas não é um convênio médico que tem um padrão muito alto e a gente sente a diferença do tratamento. E lembrando também que nos Estados Unidos a diferença é que se você tem uma emergência e vai até o hospital, eles vão te atender. Primeiramente vão te atender. Aqui no Brasil, por exemplo, se você estiver em uma situação de urgência e emergência, por exemplo, precisando de uma cirurgia com urgência, é complicado, pessoal. Por experiência própria, se você estiver passando muito mal, por mais que você esteja numa situação de risco de vida, você vai ter que entrar numa fila e esperar as outras pessoas que chegaram primeiro para você poder ser atendido, porque infelizmente o nosso sistema de saúde público não consegue atingir a demanda necessária para atender todo mundo. Um exemplo disso é a nossa experiência mesmo, né, com a minha mãe, que estava com um problema de pedras na vesícula e a gente ia para o hospital. Ela não tinha convênio na época, a gente ia para o hospital, ela chegava lá gritando de dor, era medicada, voltava embora para casa dopada e passava meia hora, começava a passar o efeito do remédio, já começava a ficar com muita dor, ia para o hospital e a gente ficou assim uns 3, 4 dias. Até que não teve jeito, graças a Deus a gente conseguiu dinheiro para fazer essa operação no particular, porque o SUS não tinha condições ou não tinha uma organização para fazer essa cirurgia quanto ela precisava. Sim, vamos deixar bem claro que nós não estamos falando mal do SUS, que ele é uma ideia assim muito boa, que é para você ter um atendimento para quem não tem condição de pagar, porque a gente sabe que o convênio médico é caro, não é uma coisa barata, só que assim, ele não dá conta dessa demanda alta que tem. Então assim, por mais que seja uma boa ideia, que consiga atender alguns casos assim, que sejam casos eletivos, que não sejam casos de tanta urgência assim, a gente sabe que ainda tem muitas falhas e tem muito que melhorar. Então, infelizmente, essa é uma das coisas que deixa a gente bastante chateado, que a gente sabe que a gente paga altíssimos impostos e que poderia ser melhor. E temos também a questão da política, né? Que é uma coisa muito polêmica, que a gente não vai entrar em detalhes, mas que assim, acaba desanimando bastante, porque eles têm o poder e a oportunidade de fazer tanta coisa boa por esse país e eles acabam se deixando levar pela ganância, né? E acabam fraudando diversos tipos de coisa, roubando dinheiro do povo, e a gente sabe que o Brasil arrecada muito dinheiro com imposto, através dos impostos, e que eles não são muitas vezes empregados de maneira correta e muitas vezes também são literalmente roubados, né? Por diversos políticos aí. E o que ainda deixa a gente ainda mais triste, é a questão da impunidade, que mesmo indo para a justiça, sendo provado de que houve uma negligência, de que houve uma coisa errada ali, que aconteceu de fato um delito, a gente sabe que eles não vão ser punidos, que acaba sendo engavetado, que eles recorrem a diversas formas e que eles não são punidos da forma como deveriam ser. E pior ainda, né, outra coisa muito ruim com relação a isso é que o povo não tem mais voz, né? A gente não pode nem se expressar, que é perigoso a gente cometer um crime. Tudo que você fala, se não for o mesmo que eles querem que seja falado, é fake news e você pode ser cobrado por isso. Então é muito complicado. Eles acabam esquecendo que eles estão lá através do povo e pelo povo. Eles acabam deixando o poder daquele cargo subir na cabeça deles e, infelizmente, pensam demais a favor deles mesmos, muitas vezes, do que a favor do povo, do que o povo realmente necessita. Uma coisa muito importante também é a questão das faculdades, né? Que a gente sabe que os Estados Unidos tem grandes faculdades, né, de ensino superior muito avançado. E isso é uma questão muito importante para nós. Também tem a questão do inglês, né? Que a gente vai estar lá no país para poder aprender o inglês, estudar inglês em escolas americanas, que é uma grande vantagem, e alcançar a fluência, que é o que a gente tanto busca. E outra questão também muito importante são as escolas, né, de modo geral. A gente sabe que aqui no Brasil existem muitos professores bons, muitas escolas boas, mas que a qualidade não chega à qualidade que existe nas escolas públicas dos Estados Unidos. Eu mesmo tive uma colega que por um tempo veio para o Brasil ela fez um curso e o marido dela estava prestando serviço para uma empresa aqui no Brasil, e ela mesma me contou, para manter o mesmo nível de padrão de educação que o filhinho dela, que é criança, tinha numa escola pública nos Estados Unidos, ela tinha que colocar ele numa escola particular aqui no Brasil para tentar manter esse padrão de ensino, que infelizmente
acaba atingindo nossas escolas públicas, que a gente sabe que não tem um ensino tão avançado quanto a gente gostaria que tivesse. E por fim, o sonho americano. Muitas pessoas têm esse desejo, né, de conhecer outras culturas, né, e os Estados Unidos é um dos países mais desejados. É um país em que você trabalha e se você se esforçar bastante, diferente do Brasil, por exemplo, você vai conseguir conquistar muitas coisas. Isso é uma coisa que a gente tem muito nítido pra gente. Você trabalha e você é recompensado de acordo com o seu trabalho, né? Sim. Infelizmente no Brasil, o salário mínimo, qualquer tipo de remuneração às vezes não condiz tanto com todo o esforço que você produz, com tudo aquilo que você faz, né? E fora que o custo de vida no Brasil também não é barato. A gente sabe que você vai no mercado com R$100, o que você compra com R$100 no mercado? Então, assim, é uma qualidade de vida maior, é uma cultura diferente, tem vários motivos aí, que é um dos nossos sonhos, e eu tenho certeza que é o sonho de muita gente também. Obrigado por ter assistido até aqui, e por isso eu vou te dar uma dica muito valiosa. Se você já deu o primeiro passo, que é decidir ir para os Estados Unidos, agora você precisa dar o segundo, que é achar uma forma de fazer isso. E com certeza você vai pensar em procurar uma empresa para te ajudar. E a dica que nós damos é, não pague assessoria. Se você pesquisar no Google, você vai encontrar um monte de assessoria, mas basicamente o que essas empresas fazem é agendar as suas entrevistas e te falar quais são os documentos necessários. Mas isso você encontra facilmente no Google. Agora, se você quiser ajuda de uma empresa séria, a única empresa que nós recomendamos é a empresa que nos ajudou a conseguir o nosso visto americano, a Move Vistos. A Move é uma empresa de mentoria que ajuda você desde o início até o final do seu processo, onde você é atendido por um único profissional do início ao fim, o que traz muito mais foco e assertividade para o seu processo. A Move utiliza um grande banco de dados interno, estatístico, para definir qual é a melhor possibilidade para você. Tudo isso para montar o melhor perfil de acordo com o visto que você deseja tirar. Com a Move, você vai ter diversas reuniões e, além das reuniões, um simulado. Vai te preparar da melhor maneira possível para o dia da sua entrevista. E se você tiver interesse, nós vamos deixar um link abaixo, onde você vai poder entrar em contato com eles e tirar todas as suas dúvidas. Então, não faça assessoria, faça a Move. Basicamente, esse aqui é o primeiro vídeo do canal. A gente agradece, né, vocês que estão vendo. Nos próximos vídeos a gente vai trazer, né, mais do nosso processo. Né? E diversos outros assuntos também que envolvem essa ida até os Estados Unidos, né? Mas basicamente é isso. Muito obrigado por assistir. E a gente espera que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dica de algum conteúdo que vocês queiram, que vocês tenham curiosidade de saber, deixe nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Você vai ajudar muito a gente e também vai ficar sabendo quando a gente postar novos conteúdos. É isso aí. Obrigado, até mais. Tchau.